Ó, eu não falei que o STF ia começar a retalhar os aliados do Arthur Lira e a coisa foi rápida. Eu pensei que ia demorar uma semana, duas, que o negócio ia antes. Não, o STF ia, bum, a jato. O que aconteceu? O Ricardo Barros, líder do governo Bolsonaro, ele é do Partido Progressista, aliado do Arthur Lira e do Ciro Nogueira, talvez um dos maiores ladrões da história do Brasil. O Ricardo Barros, ele entrou com habeas corpus no STF. Por quê? Porque tem um delegado da Polícia Federal que está investigando um esquema do Ricardo Barros e esse delegado quer prender o Ricardo Barros. Ele quer porque quer prender o Ricardo Barros e ele é aliado do Sérgio Moro. Esse delegado foi colocado no cargo pelo Sérgio Moro e o Bolsonaro não consegue interferir nessa investigação. Não tem como. É o delegado na investigação, ele está mantido. E o Ricardo Barros tem informações de mais de uma fonte de que esse delegado quer prendê-lo. Ok, qual é o esquema? O esquema é um roubo de dinheiro público de 20 milhões em remédios para doenças raras. Eu falei aqui algumas vezes desse esquema. É um esquema envolvendo o mesmo pessoal que o Ricardo Barros tentou usar para roubar 1 bilhão e 700 milhões naquela vacina da Covaxin. Lembra do Maximiano? Foi depois na CPI, de uma empresa chamada Global. Pois bem, já explico esse esquema do Ricardo Barros. Mas o que acontece? O Ricardo Barros entrou com um pedido de habeas corpus preventivo no STF para que a Polícia Federal não possa prendê-lo e para tentar afastar o delegado do caso. Pois bem, já foi derrotado. O STF pautou em tempo recorde e são 5 ministros, é a primeira turma do STF que está julgando isso. Dos 5 ministros, 3 já votaram contra o Ricardo Barros, então não interessa o voto dos outros 2. Faltam 2 dias, vai até a meia-noite de domingo, o tempo para os ministros votarem no plenário virtual. Mas o Ricardo Barros já teve uma derrota e ele pode ser preso a qualquer momento. O delegado tem agora, ele tem carta branca se ele quiser amanhã ir com a Polícia Federal na porta do Ricardo Barros e prendê-lo, ele pode. Olha só o tamanho da bomba que o STF joga no colo do Arthur Lira, do Ricardo Barros e desse pessoal que está protegendo os bolsonaristas. Eu vou te explicar aqui todo esse caso para você entender. E engraçado, isso deveria ser matéria. Líder do governo Bolsonaro, que pode ser preso a qualquer momento, deveria ser matéria de Jornal Nacional. Matéria de 10 minutos, mostrando o esquema de corrupção. Até porque boa parte desse esquema de corrupção aconteceu durante o governo Bolsonaro e os mesmos atores, Ricardo Barros, Maximiano, continuam atuando no governo Bolsonaro. Eles continuam firmando contratos, tudo mais, tentaram roubar com a Covaxin, mas não, nada. O Jornal Nacional fala sobre a guerra na Ucrânia, critica alguma declaração do Lula aqui e ali, tenta falar que é a culpa da inflação. Isso está no Jornal Nacional, 2 dias atrás. Inflação é culpa da guerra na Ucrânia. Essa é a Globo, essa é a grande mídia que já tá louquinha para embarcar no bolsonarismo. Eu vou te explicar isso aqui, mas antes, 1 segundo. Se você é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui no canal. É o que eu falo. A grande mídia já embarcou no... Eu falei que tá prontinho, não, já embarcaram no bolsonarismo. Inclusive, eles estão com uma estratégia que é o seguinte. Eles pegam qualquer discurso do Lula de 2, 3 horas, e aí eles pegam um trecho de 20 segundos para falar: ó, o Lula falou besteira. Essa besteira do Lula vai fazer as pessoas votarem no Bolsonaro. Isso que o Lula falou vai fazer as pessoas votarem no Bolsonaro. Quer dizer, o Bolsonaro tá falando besteira desde antes de ser eleito. Ele fala besteira todos os dias. As besteiras do Bolsonaro nunca, segundo a análise da grande mídia, nunca fazem as pessoas votarem no Lula. São alguma coisa que o Lula fala fora de contexto que vai fazer as pessoas votarem no Bolsonaro. Como se, nossa, o Lula tem um governo tão bom, o Bolsonaro tem um governo tão ruim, mas nossa, o Lula falou que o Zelensky é culpado também pela guerra na Ucrânia, tanto quanto o Biden, e o Putin. Ah, não. Eu prefiro 4 anos mais de Bolsonaro, prefiro ditadura. Faz sentido pra você? Realmente não faz, mas é o que a grande mídia tá tentando implantar na cabeça das pessoas e tá convencendo muita gente que acha que, nossa, agora a coisa tá feia. Não tá. Pois bem, se você sabe que a grande mídia mente, inscreva-se aqui no canal, que aqui a gente fala a verdade, que eles não falam. Lá é assim, todo mundo tem que ter a mesma opinião. Todos. Quem tem uma opinião um pouquinho diferente na grande mídia é escorraçado. Eu vi esses dias no Globo News, tava um comentarista discutindo, ele falou: olha, o Lula não perde votos ao falar o que ele falou sobre o Zelensky. A Helene Cantanhede, lá no Globo News, olha, ela ficou louca, ela ficou aos gritos com o comentarista, aí tiraram o cara do ar. Aquele jamais vai ser chamado de novo para o Globo News, que ousou falar diferente da narrativa, só para que você saiba. Por isso, inscreva-se aqui. Agora vamos falar do Ricardo Barros, do que está acontecendo
entre o STF, o Arthur Lira e o governo Bolsonaro. Olha só, eu falei aqui há alguns dias, o STF está cobrando a cassação dos deputados bolsonaristas, principalmente do Daniel Silveira. O STF percebeu que o Arthur Lira está segurando esses pedidos. Eu ainda falo, nossa, santa ingenuidade, STF. Uai, seu app de vídeos curtos.